Podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota. Olá, a gente está começando aqui na Apurador.com, mais um podcast Em Cima da Notícia. Seja sempre bem-vindo. Nosso convidado de hoje é um vereador da Câmara Municipal de Manaus. Eu vou dizer a idade dele, mas você vai dizer que eu estou mentindo. Ele tem, de fato, 59 anos, mas rostinho de 45, no máximo 48. É amazonense, de Manaus, é avô de 3 netinhos, é pai de 3 filhos e é um cara que começou a vida profissional dele como arquiteto, pô. E aí conhece o interior do estado do Amazonas porque trabalhou na navegação também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas uma situação chamou a vida dele para mudar para outro lado, a causa animal. Aí você fala assim, sério? Sério. Ele tem uma história linda com isso, ficou chateado com a população, vou dizer, não a população, mas pessoas que abandonar, poxa, o animal lá perto do comércio dele, ele disse, opa, peraí, isso não está certo não. Aí veio uma entidade, que eu vou dizer o nome também para você. Vereador Kennedy Marques, muito obrigado por ter aceito o convite do Apurador e hoje bater um papo com a gente sobre você e o importante trabalho que você faz no Parlamento Municipal e fora dele também. Obrigado, Patrick, obrigado a toda a equipe do Apurador e a oportunidade que está me oferecendo para que eu possa falar um pouco do vereador Kennedy Marques e da pessoa do protetor Kennedy Marques. Olha, gente, o que eu vou dizer aqui, eu não preciso inventar nada. Esse homem, eu gosto dele como vereador, porque lá na Câmara Municipal tem uns arrogantes, tem uns metidos a bestas, tem outros que gritam pra caramba achando que estão ganhando alguma coisa com isso. Ele é um jeito tranquilo lá de responder, de ser educado com todo mundo, até quando chega alguém para fazer uma pergunta mais complicada para ele, mas ele responde bem. Isso me encanta nesse camarada aqui, de verdade, isso me encanta. Obrigado. A ti, vereador. Mas eu queria começar, o que fez um arquiteto mudar de uma profissão tão importante também para uma outra importante mais ainda, que lida com os animais, e tanto é que você está finalizando o teu curso para ser veterinário. O que fez a tua cabeça mudar assim? Patrick, a vida da gente, eu acho que cada um de nós vem aqui para uma missão, né? E eu passei 23 anos embarcado, fazendo transporte e comércio no interior do estado. E lá em 2007 eu conheci os animais. Conheci o primeiro animal através do meu filho, que insistiu, era uma criança. E lá eu consegui, a vida foi me empurrando nessa direção. Naquele momento eu não tinha noção que eu iria trabalhar dentro do centro cirúrgico, ser auxiliar de um veterinário, ter a oportunidade que eu tive. Então, como eu sou aquele cara que gosta das coisas arrumadinho, tudo colocado ali no lugar direitinho, eu escolhi, eu queria me graduar, já velho, né? E eu escolhi ser arquiteto porque combinava muito comigo, eu gosto das coisas. E eu, naquele momento, eu tinha encerrado minha carreira na navegação e estava trabalhando com imóveis, como corretor de imóveis. Então, tinha dificuldade em vender alguns imóveis, que eu chegava lá, um imóvel bem localizado, um terreno bacana, mas o imóvel estava em escombros e o dono do imóvel não queria investir e ali tinha perda, né? Algo que eu poderia fazer uma boa venda, ganhar meu dinheiro, e tinha essa dificuldade. Foi quando eu resolvi ser arquiteto, estudar arquitetura, me graduei e em seguida, em 2016, a necessidade, eu já envolvido já ali na causa animal, a necessidade de promover um trabalho que pudesse reduzir o abandono e maus tratos, foi quando nós criamos a instituição Anjos de Rua. E a partir daí foi paixão. Pois é, e você teve um mercadinho ali na Praça 14, né, onde por conta própria sua mesmo, você pegava alimentos ali, ração, comprava do dinheiro próprio ou do mercadinho também, e você alimentava os animais de rua, né? Era uma atitude tua lá, a gente apurou isso daí, viu? Isso é verdade, né? Isso. E aí o que aconteceu pelo que nós apuramos, vereador? Uma porção de gente começou a levar cachorros que eram delas próprias e abandonar ali no teu comércio. Você ficou muito revoltado, não é? Infelizmente as pessoas elas não querem assumir o compromisso. Os animais eles convivem, eles compartilham esse ambiente urbano conosco, com o homem, né? Esse espaço é dos animais também. O homem consegue decidir, consegue pensar e tem a obrigação de castrar, de evitar a procriação. E algumas pessoas não fazem seu papel, não têm essa responsabilidade e tentam jogar essa responsabilidade. E fizeram isso comigo muitas vezes e me deixou muito chateado. Né? Deixavam lá e iam embora
Foi teu comércio? Amanhecia o dia, eu chegava às 5 da manhã para trabalhar, para vender meu pão. E aí tinha caixa de animais lá e aquilo foi aumentando o número de animais. Eu já tinha mais de 60 animais na minha casa, dificultando a minha vida, o meu trabalho, né? E foi quando eu resolvi, naquele momento, encerrar aquele trabalho como comerciante, que era uma paixão, né? Antes eu me sentia o comerciante nato. Uhum. Pois é, gente, tá vendo? Olha só, o cara ajudava os animais de rua. Sabe o que parte de algumas pessoas, que ninguém generaliza? Vamos jogar o nosso animal lá, aquele cara vai cuidar. O animal parece que só é bonzinho quando tá novinho, né? Depois que tá doente alguma coisa, abandona, descarta o animal em feira, em outros locais. Agora, vereador Kennedy, tem uma instituição que eu acho que foi você quem criou. Eu digo acho porque a gente apurou lá e deu lá como você que criou. Essa instituição, até anotei o nome aqui, que eu acho que ela é muito importante também. Anjos de Rua. Foi o senhor quem criou? Sim. Por quê? A necessidade, lá naquele momento, eu já no Mercadinho Paris, lá na Praça 14, era o nome do meu Paris? Paris. E as pessoas começaram a abandonar. Eu tinha naquele momento o CCZ, o Centro de Controle Zoonose do município. Lá na Compensa. Lá na Compensa. Ele oferecia uma quantidade de vagas de castrações para animais. E o diretor naquela época, o doutor Dailton, um grande veterinário, ele me conseguia sempre ali 1 ou 2 vagas por dia e eu ajudava as pessoas do entorno. Só que trocou de diretor naquele momento, logo depois, e a diretora lá não cedia mais vagas. Foi a necessidade de nós criarmos uma instituição que conseguisse promover castrações de animais. E eu encontrei aqui nas anotações que eu fiz. Isso foi em 2015, né? A criação 2015. do Anjos de Rua, não é isso? Isso. E quando o senhor decidiu criar, o senhor imaginou, poxa, tanto cão abandonado, caramba, que a gente precisa fazer o controle populacional? Foi com essa ideia também? A ideia inicial era de promover esse controle para as pessoas, para o nosso grupo, um grupo de pessoas de mais ou menos 30 a 40 amigos que tinham essa necessidade de castrar os seus animais, ou alguns animais que eles ajudavam nas ruas, né? Mas o trabalho cresceu tanto, a necessidade da população de ter esse serviço, ter acesso a esse serviço, um valor simbólico, abriu as portas e mostrou que tinha que ser, que essa instituição tinha que crescer, tinha que ampliar o trabalho, e isso foi feito. E eu sou muito feliz em dizer que hoje é referência nacional. O senhor tem uma ideia de quantos animais o senhor já ajudou com a Anjos de Rua? Castrações, eu estimo que nós tenhamos feito em torno de 165 mil castrações nessa cidade em 8 anos, né? Uma média de 80 a 90 cirurgias dia, já chegamos até mais, né? Isso é um número que não existe, muito expressivo, que não existe nesse país, de uma instituição do tamanho da nossa. Pois é, e aí o senhor disse assim, bom, vou fazer veterinária, o senhor está fazendo, né? Estudando veterinária. Deve se formar quando? Falta muito, eu espero que Deus me dê saúde e disposição, porque hoje eu estou muito dividido, né, como vereador. Lá na Câmara Municipal, vereador, eu vejo que tem lá um local para os pets, até com a maquete da Câmara, uma de um lado da entrada e outro do outro da entrada. Aquilo foi ideia de quem? Quando o vereador Caio, presidente da casa, foi eleito, eu tinha esse desejo, né, e eu pedi para ele, presidente, vamos criar um espaço aqui para que nós possamos receber melhor nossos pets. Muitas vezes eles podem ser feridos e precisar se abrigar do sol e da chuva, né? E eu solicitei, dei a ideia, e o presidente e todos os vereadores... Então a ideia foi do senhor? A ideia foi minha, né? E todos os vereadores foram a favor, inclusive eu não tenho problema com relação a projetos de lei. Eu tenho aprovação geralmente de todos os colegas, raramente alguém vota contra, ou fala alguma coisa, ou põe alguma emenda, raramente isso acontece. Bom, mas que legal, eu vi por lá, eu até fiz uma foto lá desse local que eu estou falando para você, mas olha, porque ali em frente à Câmara Municipal de Manaus tem uma feira. Imagine a quantidade de animais que andavam por ali também, não é? E aí ficou lá, está valendo, está em funcionamento esse local, a ração, tudinho? Isso, eu me responsabilizo por todas as despesas desses animais que vivem lá. Nós temos hoje lá 6 cães que são comunitários, vivem dentro do estacionamento da Câmara ali, tem tudo. E gato, aparece de gaiato lá, não? Gato, nós tínhamos mais de 10. Eu faço um trabalho, eu castro, vacino esses animais e também ponho para adoção. Nós conseguimos castrar vários gatos lá, inclusive tem poucos, eu acredito que nós temos uns 4 gatinhos lá na Câmara Municipal, também que vivem muito bem, são bem acomodados. Olha, a gente está vendo agora fotos que a assessoria do vereador mandou para a gente. São fotos como, por exemplo, essa aí, que ele está num beco
como você está vendo aí, e tem um cãozinho, poxa, eu não sei se está bem maltratado, sabe, vereador? Como é que é a história desse cãozinho aí que tem a cor de café com leite aí? Esse é um poodle, né? É um animal que uma história assim meio complicada. Uma senhora de 82 anos perdeu a filha há 3 anos atrás, e essa filha tinha essa poodle, um cão de raça, de pelo alto, que precisa de uma atenção especial, de tosa pelo menos a cada 40 dias. E ela, para ter essa recordação da filha, ela levou para casa dela sem a menor condição de tratar desse animal. Jogou no fundo do quintal, debaixo de uma telha. Puxa. Esse animal vivia na lama, nunca foi tosado, passou 3 anos sem tosa. E o vizinho denunciou, eu fui até lá. Uma situação difícil, porque tratava-se de uma senhora de uma idade avançada, com aquele pensamento ali que era um objeto, e eu convenci e falei para ela, digo, eu não estou aqui para lhe prejudicar, mas isso não pode acontecer. E dentro da lei eu fiz um BO contra ela, pedi autorização, tirei o animal, e hoje ela está muito feliz, está dentro do lar. Que legal, recuperada. Né? E olha, falando em felicidade, dá uma olhada agora nessa foto que a gente vai colocar, que o vereador está de boné, porque estava sol. Ele está com 2 cães nos braços dele. Tem um que parece que está sorrindo de alegria. Onde é que foi isso? Como é que foi essa história? Esse é o meu espaço. Eu tenho um abrigo lá no quilômetro 25, na Manuel Urbano. Aí eu tô com o Renzo, que é um filhote que eu encontrei, foi abandonado. É o preto, né? Esse parece um filhote de pastor. E a cadelinha é uma poodle, eu acredito que é a Belinha. É uma poodle, eu acredito que é a Belinha. Todos eles têm nome, nós temos 200 cães nesse espaço. Eu já tive uma casa, vereador, não ria, que é verdade. Eu tive uma casa na Cidade Nova, Núcleo 11, eu tinha 7 cães. Poxa, dos meus. 7 cães. Uma secretária pediu demissão porque ela não aguentou de tanta sujeira. Dá trabalho. 7 cães. E aí, eu dava os nomes de todos esses cães de políticos. Se eu conhecesse o senhor, eu ia botar o nome do cachorro do senhor. Lá tinha o Amazonino, o Alfredo Nascimento, a Dona Ruth, o FHC. Quem eram outros 2 aí, que eu estou esquecendo agora? Era só nome de político. Só gente boa. Gilberto Mestrinho. Gil. Gilberto Mestrinho também tinha. Por favor, hein, Tomé, não vai ficar chato comigo, não. Era homenagem aos políticos lá. Faltou um que eu não lembro agora. Falta um. Mas eu vou lembrar. E aí, por quê? Porque eles, mesmo tem gente que diz assim, muito cachorro no mesmo lugar da briga. Não dá. Se você tratar com carinho todos eles se respeitam até na hora da alimentação. Então já tive isso, eu imagino, eu com 6 cães e o senhor com centenas nesses locais. Só que essas coisas, como essa foto que você está vendo agora, você está usando aí um gorro de Papai Noel, né? Onde é que foi isso, vereador? E por quê? Esse é um dia isso foi lá no centro... Lá no Pedro Prado Vinólia. Ali na Cidade Nova. Na Cidade Nova, um espaço fantástico do estado, né? Onde eu realizei, eu acho que foi a 7ª edição do Dia Bom para Cachorro, o maior evento norte e nordeste do país, onde nós levamos vários benefícios para os animais e como foi uma edição de Natal, nós levamos também benefícios para as pessoas. E quais os benefícios para os animais? Tudo. Nós levamos rações, levamos castrações, né? Tive o apoio do CCZ, da Prefeitura de Manaus. Nós levamos também corte de unha para animais, limpeza de ouvido, atendimento veterinário, vacina viral, antirrábica. Foram em torno de 8 a 9 serviços diferentes. Contamos com 140 voluntários para realizar esse evento. Atendemos em torno de 7.000 pessoas nesse dia, um domingo. Acontece 3 vezes ao ano esse evento. É fantástico, é lindo. Olha, a gente está com o Kennedy Marques, vereador de Manaus, filiado ao MDB, candidato à reeleição como vereador. E hoje todo mundo virou moda, né? Falar sobre causa pet hoje. Mas olha, desde 2015 esse homem já atuava ajudando os animais. Inclusive, ele criou, eu acho que a ideia dele, ela não foi imitação, foi por necessidade. Ele criou na cabeça dele que ele tinha que construir cadeiras de rodas para os animais que estavam com algum problema, seja por acidentes, doença, seja lá o que for. E essa foto que você vai ver agora aí, ó, essa daí, ó, dá uma olhada nessa foto aí. Ele está fazendo uma cadeira de rodas ou tirando isso daí de uma outra bicicletinha qualquer para fazer a cadeira? O que é isso, velho? Eu estou finalizando aí a confecção de uma cadeira de roda de um animal de porte médio grande que utiliza esse tamanho de roda, só em rodas aro 12, raio 12, aliás, e isso é lá na minha garagem, onde eu tenho esse espaço, tem um ateliê onde eu confecciono essas cadeiras de rodas, que traz a mobilidade dos animais. Faz toda a diferença na vida de animais e de pessoas, né,
que tem um animal, muitas vezes idoso, ou animal que sofreram um atropelamento ou foram vítimas de alguma doença que tiraram a mobilidade. E como é que o senhor faz sozinho essas cadeiras de roda? Doa? Como é que é isso? Hoje eu tenho um ajudante, que é o seu Vicente, é o meu escudeiro desde 2015. Abraço, seu Vicente. Uma pessoa fantástica, me ajuda. Faço durante a noite, né? Hoje eu já divido entre a faculdade e a parte da noite eu faço cadeira de roda com muita dificuldade. Eu não abro mão desse serviço porque eu sei o quanto é difícil. Eu tenho hoje 15 animais paraplégicos, eu sei o quanto é difícil para um tutor o trabalho que dá um animal paraplégico, e isso alivia muito a vida do tutor. A gente já está quase no final da nossa entrevista com o senhor aqui, mas eu preciso falar sobre aquela época da tua vida que tu trabalhavas com embarcações no interior, acho que era o Rio Madeira, Rio Madeira. Passava dias, meses, quem sabe, meu Deus. Que lição você teve daquela época da tua vida? Naquele momento eu era apaixonado pelo meu trabalho. Eu achava que eu fui feito para aquilo, para o comércio e para o transporte no interior. Eu era apaixonado pelo meu trabalho. Criei uma associação que existe até hoje, né, representando a minha classe de transporte de cargas e passageiros. Cheguei a abastecer 7 cidades do interior. E começamos, claro, com a embarcação alugada, com muita dificuldade, mas nós chegamos lá no topo, né? E, infelizmente, o interior do estado empobreceu muito, e a minha embarcação de aço, o Eclipse, que era uma embarcação, inclusive... Eclipse? Eclipse, a primeira embarcação... Hoje? Ela existe, ela faz sim. É uma embarcação nova, bem resistente, ela faz hoje Manaus, Santarém, ou Manaus-Belém, foi vendido naquela época, mas que foi a primeira embarcação de aço na região do Rio Madeira, inclusive a primeira também informatizada, né? E eu tenho saudade daquele tempo, mas hoje eu estou com os animais. Pois é, essa tua frase, hoje eu estou com os animais, ela é uma frase forte. Você já se aborreceu, não com os animais, mas ao ver um maltrato com os animais, sabe? Que você chegou e disse, não, isso não dá para aguentar. E chutou o pau da barraca, deixou de ser esse cara tão tranquilo. Eu evito, porque eu nem sempre fui tranquilo como eu sou hoje. Então eu tenho 59 anos, eu amadureci muito, né? Mas eu já dei muita porrada em nego no passado, né? Como é que foi esse negócio aí? Na época... essa eu quero saber. Comerciante, qual foi a causa? Comerciante, eu sempre honrei meu compromisso, sempre fui muito justo, né? E o cara vinha me dar um golpe, vinha me dar um... como eu comandava a embarcação, como eu tinha a responsabilidade também com passageiro, às vezes o cara entrava embriagado e vinha querer bagunçar, vinha querer apalpar as pessoas, bagunçar na minha embarcação, levava o dele. Mas o tempo vai ensinando a gente que a gente que tem sonhos, a gente precisa estar vivo para realizar esses sonhos. E se nós formos deixar que a emoção tome conta, a gente pode encerrar esse sonho, né, antes do tempo. Caramba, olha, foi surpresa para mim, saber que esse homem aí não... Graças a Deus que eu consegui amadurecer, né? Eu noto que o senhor tem falado muito em Deus, ainda há pouco, que é o nosso Senhor. Ainda há pouco o senhor disse assim, se Deus me der mais um tempo de vida, eu concluo veterinária, né? Isso. Como é que é a tua relação com o Senhor Deus? Eu sou cristão, respeito, mas eu sou aquele que eu entendo que Deus é espírito, né, energia, e que as coisas vão ser realizadas com as nossas ações. As pessoas esperam muito sentada, querem que Deus pegue nas mãos deles e faça, e não querem mover suas mãos. Então eu entendo que as realizações vão acontecendo quando você trabalha. Você precisa só acreditar, trabalhar, ter fé, e Ele vai te ajudar. Vereador, parte final agora da gente, eu vou citar alguns projetos que o senhor conseguiu aprovar lá no Parlamento Municipal, na Câmara. Houve umas placas aí que o senhor considerou numa postagem que o senhor fez, o apurador apurou, viu, direitinho. Isso o senhor considerou uma conquista importante. Que placas são essas? Essas placas, elas são placas que sensibilizam as pessoas contra o abandono nas feiras da cidade de Manaus. Nesse momento aí, eu solicitei ao município, através de uma indicação, que colocasse placas em todas as feiras, porque é o maior local de abandono de animais nas feiras, infelizmente, né? É, sem dúvida alguma, feira? Com certeza. De abandono? Isso. E aí? Aprovaram o projeto? Foi uma indicação, foi colocado nas feiras de Manaus, hoje a maioria das feiras passa por reforma, né? Eu espero que todas as placas sejam colocadas nos locais e que a gente consiga ampliar, porque é um local de compra, as pessoas têm seus negócios, a população está pagando, né, e ela precisa ter esse controle. Além de prejudicar a saúde humana também,
ela traz prejuízo, o abandono de animais é algo muito triste. Imagine que lá no Adolfo de Lisboa, Manaus, que foi referência no turismo, hoje não é mais, né, é um prejuízo muito grande para nós. O turista chega de um país de primeiro mundo que valoriza os pets e encontra vários animais doentes abandonados nas feiras. O principal mercadão. O principal mercadão. E o que é o Carona Solidária, vereador? Carona Solidária é considerado um dos projetos mais importantes que eu consigo oferecer às pessoas através daquilo que o meu mandato me oferece, né? Onde eu consigo oferecer o transporte para qualquer serviço, para qualquer local, tendo em vista que o transporte de pet é muito caro, é muito difícil. Chega a ser mais caro do que o serviço que ele vai fazer, por exemplo, na instituição. Então eu imagino que tenha um veículo, tudo organizado só para esse fim. Nós temos hoje 3 veículos apropriados para o transporte e mais um para dar suporte nas denúncias de maus-tratos. Correto. Então, placas, feiras a gente conversou. Olha, gente, tem o Correr Novamente. Tem até uma placa, como você está acompanhando agora, aí a placa não diz assim, felizes em correr novamente. É a cadeirinha de roda. São as cadeirinhas de roda. Eu faço também um passeio que são os cãodeirantes, né? Os cãodeirantes. São os animais cãodeirantes. São os animais, cães principalmente, paraplégicos, dependente de cadeira de roda. E nós realizamos aí esse passeio, né? Geralmente acontece na Ponta Negra, uma forma de conscientizar as pessoas, motoristas que não diminui a velocidade, que atropelam. A maioria deles são vítimas de atropelamento, né? Inclusive nós temos uma lei municipal já sancionada pelo prefeito que obriga o atropelador a prestar socorro aos animais atropelados também. E já foi sancionado, né? Já foi sancionado, já é lei. Vereador Kennedy Marques, eu fiquei muito feliz com a entrevista aqui. Obrigado. E receber o senhor no apurador. Significa dizer que a apuração que a gente fez, ela estava certinha. Tá real. Esse é o apurador. Tá bem? Muito obrigado. Dirija-se ao público, fique à vontade para as suas palavras ao cidadão, à cidadã, que antes não tinha um serviço como esse, agora tem. Você tem que saber diferenciar, hein? O que é aquela pessoa que de fato cuida do pet, daqueles aproveitadores que existem e aproveitadoras também. Se liga aí, viu? Fique à vontade, vereador. Bem, eu quero mandar essa mensagem para as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de conhecer o Amor dos Pets, que conheço como eu conheci. Eu conheci o Amor dos Pets já com 40 anos, mais ou menos, de vida, e transformou minha vida. De comerciante, de navegador, de um sonho totalmente diferente, eu virei amante dos animais e Deus tem me dado muita alegria, muita felicidade. Tudo que eu preciso eu tenho aqui. Tornei uma pessoa mais simples, né? E sou muito feliz em poder ajudar os pets. E você pode ser feliz também. Você pode transformar a sua vida dando oportunidade a um animal de rua, a um animal carente. Obrigado, vereador, por sua participação. Obrigado. Espero que você volte mais vezes aqui. Boa sorte na sua campanha à reeleição na Câmara Municipal de Manaus. Antes de encerrar esse programa, eu gostaria de mandar um abraço para o Rodrigues, né? Rodrigo está contigo? Rodrigo? Não, é o Maurício. Maurício? Rodrigo. É que eu tirei isso daí. Rodrigo. Bom, Maurício, um abraço, meu amigo, a você. Trouxe aqui o vereador aqui com a gente. E mandar um abraço também, vereador, para um dos grandes jornalistas que o Amazonas conheceu. É um baiano de nascimento, Cláudio Rosas, um amigão mesmo, cara. Ele visitou o apurador aqui a convite do nosso diretor, que é o Francinaldo também. Trabalharam juntos, né, Cláudio? Trabalharam juntos. A voz do Cláudio é linda demais. Eu acho a voz desse homem bonita. Coisa sua, né? Bonita, verdade. Obrigado então, viu, querido Cláudio Rosas. Um abraço a ti, valeu. E até a próxima entrevista com o nosso Em Cima da Notícia aqui na rádio apurador.com, o som que domina no norte. Podcast Em Cima da Notícia, com Patrick Mota.